Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. 234, volume do Histórico. 7ª mensagem. E por isso, o raciocínio é o certo. No raciocínio está o verdadeiro certo. Com o raciocínio desenvolvido, haverá a união da humanidade universalmente, e todos unidos ao verdadeiro Deus, pelo desenvolvimento do raciocínio, porque Deus é um raciocínio supremo, um raciocínio superior a todos os raciocínios, a todos os animais racionais. Para ver que o Deus verdadeiro do animal racional é um ser de sua origem, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão firmes na leitura para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque ninguém está aguentando mais a vida do pensamento. Não estão aguentando mais a vida do pensamento porque, por ter terminado a fase do pensamento. E por ter terminado a fase do pensamento, a vida dos pensadores se desequilibrou. E aí está o desequilíbrio dos pensadores, que ninguém sabe onde vai parar com tantos desacertos que estão se passando entre os pensadores. Os pensadores agonizando, vivendo em agonia noite e dia, um brigueiro entre todos que não tem cabimento. Todos brigando por tudo, porque a fase do pensamento terminou e o pensador desequilibrou. E hoje, todos que passaram a se conhecer estão vendo que com o pensamento não dá mais para viver e estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. Os que têm tempo de sobra estudam 3, 4 livros por dia. Os que não têm tempo se limitam a estudar quando têm tempo. Porque nem todos têm tempo de estudar 3, 4 livros por dia, porque têm suas obrigações, seus compromissos, seus deveres para sua sobrevivência. Agora, os aposentados, esses têm tempo de sobra. Os doentes, esses têm tempo de sobra. Mas nem todos têm tempo de sobra. Cada qual estuda no limite do seu tempo. Muitos têm tempo de sobra e outros não têm. E todos que estiverem colaborando com o mundo racional, a energia racional está desenvolvendo o seu raciocínio. Todos que estiverem fazendo propaganda está desenvolvendo o seu raciocínio. Todos que estão colaborando com o mundo racional está desenvolvendo o seu raciocínio. De todas as formas e maneiras, o raciocínio está sendo desenvolvido. Desde que esteja em função racional, está desenvolvendo o raciocínio. Em qualquer função que estiver, está desenvolvendo o raciocínio. Em qualquer função racional.
E mesmo que a natureza, por a fase natural da natureza ser racional, a natureza está desenvolvendo o raciocínio de todos, porque a fase natural da natureza é racional. A energia que comanda a fase, a natureza, é a energia racional. Para ver que a natureza está desenvolvendo o raciocínio de todos. Quer sejam leitores das obras naturais da natureza, quer não seja, mas é que estudando a cultura da natureza, a cultura racional, o raciocínio se desenvolverá mais depressa. E a natureza, com a sua morosidade, demorará muito a desenvolver o raciocínio de todos. Porque a natureza quer que todos passem a conhecer a cultura dela, a cultura racional, para que todos passem a se conhecer. E assim é a evolução natural da natureza. E tudo vai se transformando cada vez mais para melhor, principalmente quando todos passarem a se conhecer. O mundo dá um pulo grande de melhoras quando todos passarem a se conhecer. Não tem mais pensamento e a imaginação para perturbar. Aí todos darão um pulo muito alto, porque todos estão ligados à energia racional. Porque raciocinando vai progredindo e subindo, e pensando vai para as classes inferiores. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer têm pena dos que ainda estão vivendo sem se conhecer, os que ainda estão pensando e imaginando. E por isso, todos que passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva e nem sol, para fazer a propaganda aos que vivem sem se conhecer. Quem vive sem se conhecer é como estão vendo, não tem com quem contar nem onde se agarrar. Vive porque tem vida, mas não sabe dizer o porquê da vida. E por isso é muito triste viver sem se conhecer. É viver nas trevas. Agora, hoje, os que já passaram a se conhecer, todos vivem numa animação muito grande, por estarem ligados à energia racional. A energia que anima todos de uma tal maneira que muitos já chegam até a pensar que estão raciocinando, para ver a alegria do desenvolvimento do raciocínio. E muitos já estão mesmo raciocinando. Já sentem outra vibração dentro de si mesmo, que é a vibração do desenvolvimento do raciocínio. É uma vibração íntima muito boa, esplendorosa. Muitos já sentem no seu íntimo um quê diferente, que é justamente o desenvolvimento da máquina do raciocínio que está crescendo. Conforme a máquina do raciocínio vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, ela vai aumentando cada vez mais, porque a energia racional
vai se ligando ao aparelho. E por isso, a pessoa sente que está aumentando qualquer coisa dentro de si mesmo. É a energia racional que está se ligando ao aparelho elétrico e magnético até se ligar totalmente. E de forma que a pessoa sente que tem uma coisa crescendo dentro de si. É a energia racional que já começa a se ligar no aparelho racional. Depois de ligar o aparelho racional, a pessoa passa a transitar no espaço naturalmente, que muitos já vêm recebendo esses avisos que está voando no espaço há muito tempo. Avisos esses em sonho que vão se tornar realidade com os dias vindouros. São avisos da natureza, feitos pela natureza, para o que vai se passar com todos. E por isso, a fase racional é uma fase muito linda, é a fase espacial, é a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nesta classe inferior de animal racional. Agora, todos passando para uma classe superior, que é a classe de aparelho racional. E da classe de aparelho racional, passando para a classe de racional. E essa é a evolução natural da natureza, que tem tudo de sobra para dar a todos que estão ligados a ela. Que a natureza é completa de tudo, e o que é completo de tudo, tem tudo para dar a todos que estiverem ligados a ela. Por isso, quando começam a raciocinar, as coisas já vão mudando para um nível diferente, para um nível melhor. E quanto mais o raciocínio desenvolvido, melhor todos vão ficando, até ficarem totalmente com o raciocínio desenvolvido. E por isso hoje, todos que passaram a se conhecer e são persistentes no estudo da cultura do desenvolvimento do seu raciocínio, muitos já sentem falta do contato com a energia racional. E o dia que não estuda, passa até mal, tudo lhe corre mal, porque está faltando a ligação da energia racional. Outros se habituam no estudo diário, que não podem passar sem estudar. O dia que passa sem estudar, desanda tudo, porque se acostumam a se ligar à energia racional todos os dias. Porque esse conhecimento é um conhecimento natural da natureza para o engrandecimento de todos. Quanto mais estudam, mais vão crescendo em tudo. E quanto menos estudam, decrescendo em tudo. E por isso, muitos não perdem tempo com coisas inúteis da vida do nada, porque estão vendo que não adianta nada. O que adianta é desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, para ter todas as soluções precisas e necessárias de sua vida.
Os que têm tempo de sobra estudam 3, 4 livros por dia. Os que não têm tempo de sobra se limitam a estudar no seu pouco tempo que têm para estudar, porque colaborando com o mundo racional está desenvolvendo o raciocínio. Fazendo a propaganda racional está desenvolvendo o raciocínio. Desde que esteja se movimentando, seja lá no que for, para a cultura racional, está desenvolvendo o seu raciocínio, porque a própria natureza vai tratando desse engrandecimento de todos, principalmente dos que vivem para a cultura racional. Porque tem muitos que vivem para a cultura racional porque já passaram a se conhecer. E todos que já passaram a se conhecer vivem para a cultura racional. Vivem para o mundo racional, porque querem voltar a ser o que eram. Racionais puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. Querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de racional puro, limpo e perfeito, no primeiro mundo, o mundo do verdadeiro estado natural de todos. E todos que já passaram a se conhecer só vivem para a cultura racional, porque o seu objetivo é sair desta galáxia térrea e aqui não mais voltar, e ir viver no seu verdadeiro estado natural de ser, que é de racional puro, limpo e perfeito. Todos que já passaram a se conhecer, que já alcançaram este alto nível cultural, estão fazendo tudo o que podem para raciocinar, porque passaram a saber quem é o pensamento e a imaginação e qual é a missão dessas duas energias do chão. A missão é a lapidação dos pensadores. E é por isso que todos estão fazendo tudo para ficarem ligados à energia racional e desligados dessas duas energias do chão. Essas duas energias do chão foram muito boas para a lapidação e preparação da bicharada. E é por isso que todo pensador é um sofredor imortal, por estar ligado a essas duas energias do chão. Quem está ligado ao pensamento e à imaginação sofre que faz pena. Uns, quanto mais sofrem, mais têm que sofrer. Padecem demais porque estão ligados a essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação, como lapida de modos horrorosos e tenebrosos. E por isso são destruídos pelo sofrimento, porque é a missão do pensamento e da imaginação. Enquanto estiverem ligados nessas duas energias do chão, têm que padecer muito, sofrer muito, porque são duas máquinas de lapidação. A natureza foi obrigada a fazer essas duas máquinas assim, para destruir um pouco a ferocidade do animal racional, que só terminará a ferocidade
quando estiverem com o raciocínio desenvolvido. Mas, enquanto estiverem pensando e imaginando, a ferocidade existe. Só deixará de existir quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido. Aí já estão equilibrados e fortalecidos pela energia mais poderosa do mundo, que é a energia racional. Aí já estão bem diferentes do que são, porque só com o desenvolvimento do raciocínio é que terminará a ferocidade. Para ver que essas duas máquinas da natureza foi preciso existir, porque já foram muito mais ferozes do que são hoje. Hoje são civilizados e a civilização equilibrou um pouco a humanidade. Mas, com toda a civilização, brilha no mundo inteiro a ferocidade. E por isso o pensamento variante, o pensamento inconsciente inventou o átomo. Para quê? Para destruir os pensadores. Em plena civilização, existir essa desumanidade que só acabará com o desenvolvimento do raciocínio. Com o desenvolvimento do raciocínio, terminará a ferocidade dos civilizados. E é por isso que muitos não têm mais tempo de perder tempo com coisas inúteis. O tempo é pouco para desenvolver o seu raciocínio. O tempo é pouco para estudar a cultura do desenvolvimento do raciocínio, que só melhorará todos em tudo, trazendo o equilíbrio correto e perfeito de todos, e terminando assim a ferocidade dos civilizados. Por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada, porque sabe que no desenvolvimento do raciocínio está a sua volta para o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal de origem racional, para ver que o pensamento e a imaginação foram duas máquinas de lapidação que foram precisas existir, porque quando não existia instrução, eram ferozes demais, devoravam uns aos outros. Então, para lapidar e melhorar o estado dos pensadores, a natureza fez essas duas máquinas para lapidar os pensadores, para melhorar o seu estado de ferocidade. Essa é a causa da existência dessas duas máquinas de lapidação, porque não há efeito sem causa, que quando não tinham instrução eram ferozes demais. E enquanto estiverem nessa categoria de bicho racional, a ferocidade não cessa. Só cessará a ferocidade quando passarem para a classe de aparelho racional, porque como aparelho racional já estão desenvolvendo o raciocínio e o raciocínio vai aos poucos equilibrando todos. E da classe de aparelho racional passarão para a classe de racional. Então aí não existirá mais ferocidade,
A ferocidade só está existindo porque ainda estão na categoria de bicho racional, dividido em duas classes: animal racional e animal irracional. Mas, quando todos passarem para a classe de aparelho racional, terminará a ferocidade do animal racional por já estarem desenvolvendo o raciocínio, para ver que no raciocínio está tudo que todos vêm procurando há muito. No raciocínio está o equilíbrio de toda a humanidade e no pensamento o desequilíbrio da humanidade, porque todo pensador é variante. E quem varia é um doente com aparência de bom. E por ser um doente com aparência de bom, essa é a causa da existência da ferocidade dos pensadores. Agora, quem raciocina é completamente diferente, porque passou a se conhecer. Sabe todos os motivos e todas as causas da existência dessa galáxia térrea. Quem já raciocina é completamente equilibrado. E todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver essa parte suprema do corpo, que é o raciocínio. Com o raciocínio desenvolvido universalmente, haverá naturalmente a união da humanidade, feita pelo desenvolvimento do raciocínio. A união de paz, amor, fraternidade e concórdia entre todos, universalmente, pelo desenvolvimento do raciocínio. E é por isso que todos querem chegar a este ponto do equilíbrio positivo da vida, que é a coisa mais rica da vida: raciocinar. Pensar, a coisa mais empobrecida da vida, porque quem pensa vive sem se conhecer, e quem já começou a raciocinar é porque passou a se conhecer. Com o raciocínio desenvolvido, todos voltarão para o mundo racional. O primeiro mundo, o mundo do verdadeiro estado natural de todos. E por isso, os que têm tempo de sobra estão estudando 3, 4 livros por dia, porque tem tempo de sobra e quer sentir logo o raciocínio desenvolvido. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer não perdem tempo com coisas inúteis da vida do chão. O tempo que vai perder com coisas inúteis da vida do chão está estudando a cultura racional para o desenvolvimento do seu raciocínio, porque raciocinar é muito melhor do que falar. Raciocinar não cansa, e falar cansa demais. E a fala é dos bichos. Os bichos são os que falam. Cada qual se entende dentro de sua classe. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque raciocinar está muito acima de pensar. O raciocínio é do primeiro mundo, o mundo racional.
e o pensamento é do chão, dessas duas energias negativas, elétrica e magnética. E todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para raciocinar o mais depressa possível, porque diante do que todos já passaram a conhecer, todos querem somente raciocinar. Ninguém quer mais outra coisa, a não ser isto: raciocinar sempre e pensar nunca, por o pensamento estar ligado a essas duas energias do chão. Todos hoje que passaram a se conhecer só falam em raciocínio. É a última fase da classe do animal racional. O animal racional hoje está de parabéns consigo mesmo, porque passou a se conhecer. E no passar a se conhecer, sabe como deva viver. E que para viver, só raciocinando. Porque quem conhece o pensamento e a imaginação, sabem quem são essas duas energias do chão. E ninguém quer ficar mais ligados a elas, por saber que serão lapidados por elas. E por isso, hoje, todos querem somente raciocinar, porque raciocinando estão subindo para o primeiro mundo e pensando estão descendo para as classes inferiores. E todos que já passaram a se conhecer só querem subir e não descer, porque passaram a saber como subirão e a saber como descerão para as classes inferiores. E dessa forma todos hoje querem raciocinar e estão fazendo tudo para ver seu raciocínio desenvolvido, e que no princípio encontram muitas dificuldades devido ao interrompimento feito pelo elétrico e o magnético, porque essas duas energias do chão não se conformam com a mudança natural da natureza, porque querem prevalecer a vida inteira dessa maneira. Mas é que na matéria tudo que tem princípio tem fim. E findou-se a estadia dessas duas energias, que elas acham completamente desagradável perder a classe de só mandar e governar. Elas, como sempre, comandaram todos pelo pensamento e a imaginação, e por perderem o seu posto de comando, estão entristecidos, como todos que perdem alguma coisa preciosa na vida. Mas acaba se conformando, como os mortais já se conformaram com a morte. E por isso a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver, porque sua fase terminou. E todos que já passaram a se conhecer dizem: é verdade. Se não fosse a evolução natural da natureza, ainda estávamos a perder tempo com o pensamento e a imaginação, sem saber por que pensava e imaginava. Agora, no passarem a se conhecer, todos saberão como estão sabendo, como deixarão de assim ser com o desenvolvimento do raciocínio. E a vida racional, uma vida muito diferente do animal racional.
O animal racional vive num estado de inconsciência e todos que estão desenvolvendo o raciocínio vivem num estado de consciência positiva e racional. Para ver que a mesma vida, mas em forma diferente. Em vez de funcionar o pensamento e a imaginação, funciona o raciocínio. E no funcionamento do raciocínio está a verdadeira união da humanidade. A humanidade chegando a um nível tão superior, tão elevado, que muitos ficarão até pesarosos de terem passado por esta fase tão triste, que é a fase do pensamento e da imaginação do animal de origem racional. Porque sabe lá o equilíbrio de todos no mundo como será. Ninguém terá mais inimigos. Todos serão amigos pelo desenvolvimento do raciocínio. Hoje são inimigos porque estão vivendo sem se conhecer. Com o desenvolvimento do raciocínio, passarão a ser amigos, porque passarão a se conhecer. E assim, mudando e se transformando de uma forma para outra, de uma vida para outra. E por isso, todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesa para fazer com que todos passem a se conhecer, que aí está a felicidade de todos, por passarem a se conhecer e deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e imortal. E por isso, todos querem somente raciocinar, porque no raciocínio está o tudo da vida e no pensamento o nada da vida, por os pensadores viverem sem se conhecer. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. Por o pensamento não ter sido feito para acertar, é que há milhões de milênios vem vindo os pensadores em grande desacerto. E até hoje aí tudo está por acertar, porque está provado e comprovado que o pensamento não foi feito para acertar, e sim para lapidar os pensadores. E tudo o que o pensamento fez e a imaginação foi somente para lapidar os pensadores. E por isso, aí está a cultura filosófica e científica só para lapidar os pensadores e destruídos pelo pensamento. As aparências foram feitas para quê? Para lapidar os pensadores. As fantasias, para lapidar os pensadores. Os engambelos artificiais e naturais, para lapidar os pensadores. A natureza elétrica e magnética, para lapidar os pensadores, com enchentes, com terremotos, com maremotos, com secas, com frio de matar, com calor de matar, faíscas elétricas, raios, tufão, furacão e essa infinidade de doenças curáveis e incuráveis, todos sendo lapidados pela natureza,
lapidação espiritual, artificial e natural, para ver que o pensamento foi feito para isto, lapidar os pensadores e não para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, há milhões de milênios que todos pensam. Viam todos certinhos, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. Mas, por os pensadores estarem vivendo sem se conhecer, aí está o grande mal, por não saber quem é o pensamento, por viver sem se conhecer. Se conhecessem, tratariam de raciocinar, porque no raciocínio está o certo e no pensamento estão os desacertos. Onde estão os desacertos está o desequilíbrio. O desequilíbrio moral, físico e financeiro. Porque onde estão os desacertos está o desequilíbrio. E o desequilíbrio, um desequilibrado, não respeita ninguém. O desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência, porque um violento não reconhece direitos. A violência causou o terror. O terror causou as guerras, porque o terror são provocações de guerras. O terror causou as guerras e as guerras a mortandade. Está aí o que o pensamento concreto trouxe para todos. E o pensamento não satisfeito ainda descobriu o átomo para destruir os pensadores. A causa principal, o desequilíbrio moral, físico e financeiro, causou esse desequilíbrio de tudo. O desequilíbrio de um modo geral, universalmente. O desequilíbrio causou a liquidação moral, física e financeira. O desequilíbrio causou a falência moral, física e financeira. E a causa principal disso tudo foi o término da fase do pensamento. Terminou a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou o desequilíbrio físico, moral e financeiro. E de muitos o pensamento já secou. E os que estão com o pensamento seco, cometendo monstruosidades estarrecedoras no mundo inteiro, causa o secamento do pensamento. A causa principal, a fase do pensamento que terminou e entrou na natureza, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Agora, para encontrar o equilíbrio perdido, tem que desenvolver o raciocínio. Salve!